Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Mas antes de começar eu já peço aí pra você clicando aí no like, deixa o seu like aí, fortalece o nosso canal. Também se inscreve aqui no nosso canal, só clicar embaixo no inscreva-se. Ajuda aí a gente chegar a 100 mil inscritos aqui no YouTube, pessoal. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aqui todos os dias. Compartilha com a sua galera aí no WhatsApp, aí no Facebook, aí no Instagram. Traz mais vascaínos aqui pro nosso canal. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados aqui diariamente. Me segue também lá no Instagram, @VamosVasco. Bom, pessoal, vamos aí para as notícias do dia. Vasco estaria perto aí de anunciar a contratação de 2 jogadores do Madureira. Também vamos falar aí da situação do zagueiro Anderson Martins, que está tendo seu nome especulado que poderia voltar para o Vasco. Vamos falar disso, vamos dizer a verdade pro torcedor, né, pessoal? Também vamos falar aí sobre o Fred Guarim, que se reuniu ontem à noite com a diretoria do Vasco e o futuro do jogador está perto aí de ser definido. E também vamos falar aí do sócio torcedor do Vasco, né, que atingiu a marca de 95 mil renovações. Bom, meus amigos, a gente está falando disso aqui praticamente todos os dias, a permanência do Fred Guarim no Vasco. Ontem o Vasco se reuniu aí com o Fred Guarim, dirigentes do Vasco tentaram aí conversar com o jogador para ver qual é a real situação e aparentemente a situação é muito preocupante. A princípio o jogador estaria sentindo muita falta aí da sua família, como eu já disse aqui nos nossos vídeos, né? Ele separou da sua esposa, está com muita saudade do seu filho e possivelmente deve querer retornar aí à Colômbia. A torcida vascaína está abraçando a causa, né, do Fica Guarim, todo mundo aí querendo que o Guarim fique no Vasco, ele não saia, até mesmo pela pessoa Guarim, né? A simpatia dele contagiou todos os torcedores vascaínos e muito difícil alguém querer que ele saia do Vasco. Eu particularmente não conheço ninguém que quer o Guarim fora do Vasco, mas esses problemas pessoais do jogador pode atrapalhar muito e o Vasco saiu da reunião ali com receio de perder o jogador, meus amigos. Ainda não tem nada definido, mas pode ser que nessa semana ainda o colombiano decida a sua vida, se vai querer permanecer no Vasco ou se vai tentar um acordo amigável e uma rescisão e ele voltar lá para a Colômbia. Parece que o jogador não está tendo nem cabeça para voltar a jogar, meus amigos. É uma situação bem complicada que está passando o colombiano. Comenta aí embaixo o que você acha aí do Fred Guarim, dessa situação, se você acredita na sua permanência, se você acha que ele vai sair do Vascão. Bom, meus amigos, a torcida do Vasco cada vez que passa vem dando mais um show aí nas renovações do sócio torcedor. Atingimos aí a marca de 95 mil renovações. Palmas aí pro torcedor vascaíno que está sempre ao lado do nosso clube, né? Se você não é sócio, se você não renovou ainda, seja sócio gigante, renove lá, ajude o Vascão o máximo que você puder, né, pessoal? Infelizmente não dá pra gente aqui ficar querendo cobrar de todos, né, pessoal? Porque a gente sabe das condições financeiras que o país está passando e com certeza a última opção de uma renda familiar baixa é ajudar time de futebol. Mas se você pode, você tem aí sobrando aí na sua carteira, ajude aí o Vascão, dá força aí pro nosso Vasco continuar crescendo a cada dia e pagando essas contas aí, porque o sócio torcedor tá sendo maior do que patrocinador de camisa, hein, meus amigos? Ajuda aí o nosso Vascão, acessa lá sociogigante.com. Meus amigos, de acordo aí com o Globoesporte.com, o Vasco pode acertar aí a contratação do zagueiro Marcelo Alves e do atacante Igor Catatal, destaques aí do Madureira. O presidente do Madureira citou aí o interesse antigo do Vasco nessas contratações, mas ainda não confirmou que foi fechado o negócio, mas que pode acontecer aí, meus amigos. A qualquer momento o Vasco pode acertar aí a contratação do zagueiro Marcelo Alves, de 22 anos, revelado pelo próprio Madureira. O ano passado ele estava emprestado ao Rio Branco do Espírito Santo e retornou aí para o futebol carioca. O outro jogador, o atacante Igor Catatal, tem 25 anos e também foi revelado em Conselheiro Galvão, lá no Madureira. Em 2018 ele passou por empréstimo pelo Boa Esporte de Minas Gerais. O atacante fez 3 gols aí no Campeonato Carioca desse ano. Acho que tem costume aí de contratar jogadores do Madureira, né? Revelar jogadores que vêm do Madureira, né? Teve aí o Léo Lima, o Souza, o Nasa, o zagueiro Wilson,
o Alan, o Muriqui e entre outros jogadores. Bom, pessoal, isso aí vai no que a gente estava falando aqui outro dia, né? Que o Vasco tem o desejo de contratar um zagueiro que joga ali pela direita. E pode ser que o Marcelo Alves seja esse zagueiro aí contratado, né? Um zagueiro jovem de 22 anos. Eu confesso que no jogo do Vasco contra o Madureira eu não reparei tanto assim no time do Madureira. Não passou pela minha cabeça que o Vasco fosse tirar jogadores daquele time. E o Marcelo Alves parece que é um dos destaques sim do Madureira e tem uma boa qualidade. O Vasco pode apostar aí, talvez nessa contratação e tentar trazer ele para a Colina. Mesma coisa do atacante Igor Catatal, que pelo nome pode ser uma brincadeira, né? Como o Vasco trouxe uma vez lá do, se eu não me engano, do Resende ou Macaé, o Pipico, cara. Lembra desse cara? Então ele jogou no Vasco lá em 2012 e era um dos destaques lá do seu time lá no futebol carioca, veio pro Vasco, não deu tanto certo assim, e agora tá arrebentando com a camisa do Santa Cruz. Não sei se ele tá no Santa Cruz, mas a última vez que eu vi o Pipi, que era um dos artilheiros da Copa do Brasil. E o Vasco quer apostar novamente aí em jogadores que vêm do Campeonato Carioca, né, de times pequenos. Eu confesso que realmente não analisei bem o futebol desses jogadores, mas o que tem de informações é que são bons jogadores, né? O Igor Catatal teria chamado a atenção do Vasco por ser um atacante que tem uma boa mobilidade, que muitos torcedores vascaínos acham que ele é melhor do que o Ribamar. Torcedores que analisaram aí os jogos do Madureira, assistiram o Madureira jogar. Eu particularmente tenho minhas dúvidas, mas fato é de que o Vasco não tem grana, pessoal. O Vasco não tem grana e só tem jeito de contratar reforços aí que vem de time pequeno. Acho bem pouco provável que o Vasco vai tentar fazer alguma contratação de peso pro restante da temporada, já que contratou no início do ano o Germancano e também o Martim Benítez. Comenta aí embaixo o que você acha desses dois nomes especulados. Eu achei válido, mas eu acho que talvez esses jogadores tomem vaga de jovens promessas da base, né? No caso do Vasco tem o zagueiro Miranda, tem o Ulisses também, que talvez seriam do mesmo nível aí. Bom, e para fechar, vamos falar aí do zagueiro aí que a torcida vascaína tá querendo ele de volta no Vasco, né? Ou melhor, não vou generalizar, parte da torcida vascaína vem sendo aí muito divulgado nas redes sociais que o Anderson Martins está aí praticamente fora do São Paulo. O jogador não vai renovar o seu contrato e o torcedor vascaíno, obviamente, quer fazer ele voltar para Colina, né? Muitos perguntam aí se você perdoaria o Anderson Martins pelo que ele fez, né? Meio que traiu o Vasco, quis sair aí pela porta do fundo do Vasco e foi pro São Paulo. No São Paulo ele não foi feliz e agora pode ser que ele retorne ao Vasco. Eu particularmente acho que o Vasco não vai contratar o Anderson Martins. O Vasco não tem dinheiro, pessoal. A gente tá falando disso aqui todo dia. O Vasco não tem como pagar 450 mil para um zagueiro do nível do Anderson Martins, sem falar que ele tem mercado aí no futebol brasileiro e também no exterior. Com certeza, eu não sei se o Anderson Martins vai querer abaixar os seus salários para vir jogar no Vasco. Ele já demonstrou que não tem nenhum amor pela camisa do Vasco quando saiu do nosso clube lá no final de 2017, no início de 2018, quando foi para o São Paulo. Se ele fosse vascaíno, como muitos acham que ele é, ele teria ficado no Vasco, teria jogado a Libertadores aquele ano de 2018. Eu particularmente acho ele um bom zagueiro, mas o que ele fez com o Vasco é uma situação bem complicada. Eu não sei se ele teria assim tanto carinho do torcedor se voltasse para o Vasco. Apesar de que o Vasco tem um elenco muito fraco, né? Não sei qual seria a reação do torcedor vascaíno caso o Vasco contrate o Anderson Martins, o que eu acho bem difícil pelo salário, alto salário do jogador. Para deixar bem claro que o torcedor, o Vasco não fez proposta para o Anderson Martins, pessoal. Não existe ainda a possibilidade dele vir para o Vasco se não tem proposta. O jogador também foi especulado aí no nosso rival Botafogo. Comenta aí o que você acha dessa situação do Anderson Martins, se você acha que ele pode retornar ao Vasco, se você gostaria de ver ele novamente vestindo a camisa do Vasco, e se você acha que o Vasco tem grana para contratar ele. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre esses 3 reforços aí, quem sabe pode pintar no Vasco, né? E fala aí também sobre a situação do Fred Guarín, que está bem indefinida, pessoal. Bem complicada a situação do colombiano dentro do Vasco. E também o sócio torcedor que vem dando um show aí de renovações. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Saudações vascaínas a todos.